E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e trago para vocês aqui a correção da M1204, atendendo a pedidos aí do canal, hein? Terceira série do ensino médio, M1204, vamos ver qual é que é. Questão 1, observe abaixo o gráfico de uma função R em R polinomial do primeiro grau. Bom, se é polinomial do primeiro grau, você já sabe, né? Ela vai ser daquele tipo f de x, que é igual a que multiplica o x, mais o b, certo? Polinomial do primeiro grau sempre vai ter esse jeitão aí. A lei de formação dessa função é muito tranquilo, hein, meu? Presta atenção, cara. O b vai ser aonde o gráfico corta o eixo y. Tá cortando o y no 4, então o b é igual a 4. Primeira informação importante, o b é igual a 4. Essa tinta tá muito grossa, né? Mas tudo bem. Então, nosso problema agora é encontrar o valor do coeficiente angular, que é o a, né? O coeficiente angular é a taxa de inclinação da reta, então posso usar o meu conhecimento de tangente, né, para calcular o valor de a. Tangente desse ângulo aqui, ó, formado com a horizontal, certo? Então vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então fica cateto oposto, que é 4, dividido por 2, dá 2. 2 positivo. Então já era, né, mano? Então a nossa função aqui nada mais é que f de x, que é igual a 2x, mais o b, que é 4. Se você não entendeu aqui o negócio da tangente que eu falei, né, a inclinação aqui da reta, você pode simplesmente usar esse ponto aqui, ó, que é o ponto menos 2 e 0, e jogar aqui na função. Né? Você jogou o 0 no lugar do y e o menos 2 no lugar do x, vai ficar a que multiplica menos 2, tá? Com mais 4. Menos 2 passa para o outro lado, vai ficar menos 2a, né, desse lado aqui, que é igual a 4. O 2 passa dividindo, você tem um a igual a 2, tá? Descobriu o valor do a, volta lá, substitui. Alternativa aí já sabe, né? 2x mais 4. Tá? Alguma dessas aí. Observe abaixo uma sequência de figuras construídas a partir de determinado padrão geométrico. Então vamos ver. A expressão algébrica que determina a quantidade de triângulos na cor cinza que compõe cada figura em função da posição n que essa figura ocupa nessa sequência é... Então vamos analisar um pouco mais de perto aqui, ó. O que acontece? Na figura 1 eu tenho um triângulo. Na figura 2 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos cinzas. Na figura aqui nós temos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E nessa daqui, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. É isso mesmo? 28 triângulos, tá? E aí você tem que observar o padrão, ó. Daqui para cá, aumentou quanto? 5. Daqui para cá, aumentou quanto? Quanto? 9. E daqui para cá? Daqui para cá aumentou 13. Então percebeu, ó, que o crescimento aqui, a taxa de crescimento está variando também. Então esse valor aqui está variando, certo? Então não é linear, é uma função aí do segundo grau, tá? Que dá o padrão aqui, a expressão é do segundo grau. Então o que eu vou fazer? Já elimino aqui, ó. Essa daqui não pode ser, não pode ser, não pode ser. Essa talvez. Só que aí você vai testar, né? Testa aqui a primeira aqui, ó. 1 ao quadrado dá 1 vezes 4, 4. 4 menos 7 vai dar menos 3. Menos 3 com mais 4 dá 1. Beleza, serviu para a primeira. E para a segunda, será que serve? 6 ao quadrado dá 36. Vezes 4, bicho, vai dar uma conta grande já. Mas enfim, não é essa daí. Você vai ver que só vai funcionar com a e. 2n ao quadrado menos n. Gente, não vou resolver isso aqui passo a passo, porque já fiz umas 500 mil vezes. Toda prova tem essa questão. Então, se você tiver curiosidade de saber como é que faz essa questão, olhe nos outros vídeos, por favor. Mas é bem de boas. Ricardo trabalha em uma fábrica de lojas e deseja produzir um pingente com o formato de um polígono regular. A figura abaixo apresenta o formato desse polígono. Tá aí. Enfim, a máquina precisa aí da medida da soma dos ângulos internos do polígono, tá? A soma dos ângulos internos, existe uma fórmula, e essa daqui que eu vou passar agora. Soma dos ângulos internos de um polígono é igual a número de lados do polígono, menos 2, vezes 180 graus.
soma dos ângulos internos desse polígono aqui especificamente, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, vai ser 6 menos 2, que multiplica 180 graus, tá? E aí a soma dos ângulos internos vai ser 4 vezes 180 graus. 4 vezes 180 graus, você sabe que vai dar 720, não é isso? 4 vezes 180 graus, 0,32, 720 graus. Então, a soma dos ângulos internos aqui é 720 graus. Daniel tinha uma determinada quantia em sua carteira. Ele gastou um terço dessa quantia no supermercado. Ele restou R$330. Qual foi a quantia que Daniel gastou no supermercado? Bom, ele tinha a quantia X na carteira, gastou um terço dessa quantia no supermercado e ficou com R$330. Fazendo aqui a subtração, ó, quando não tem nada que vale 1, né? Então você tem 1 inteiro menos 1 terço, vai sobrar 2 terços. Então você tem lá 2 terços de x é igual a R$330. 3 passa multiplicando, você tem que ir lá, 2x é igual a R$990. O 2 passa dividindo, você tem que o x é igual a R$495. Agora vamos calcular 1 terço de x, porque é 1 terço de x que ele gastou no supermercado. Então, 1 terço de R$495. Isso aí vai dar exatamente R$165. Alternativa B. Observe o gráfico da função representada abaixo. Essa questão aqui foi anulada, deixar quieto. Observe abaixo o gráfico da função polinomial do segundo grau. Está ali. Qual o valor máximo que essa função assume? Valor máximo, você tem que olhar quando pede o valor máximo do x, né? Aliás, o valor máximo da função é o valor máximo do y. Ok? Então, o valor máximo do y está aqui, ó, 4. O valor máximo do y, 4. Alternativa aí, C. Um grupo de investidores observou durante 7 horas o preço das ações de um banco. Após essa observação, eles concluíram que o preço dessas ações ao longo desse tempo se comportou de acordo com a relação. Essa relação aqui, nessa relação, x corresponde ao tempo decorrido em horas de observação. P de x corresponde ao preço dessas ações, calculado em dezenas de reais. De acordo com essa relação, após quanto tempo do início dessa observação, essas ações apresentaram queda? Não, aliás, apresentaram o seu menor preço. Então, aqui é o menor preço, ou seja, o menor valor de P de x. Então, nós vamos calcular aqui o y mínimo, ou seja, o y do vértice, né? Porque essa parábola aqui tem concavidade para cima. Então, o y do vértice é menos b, aliás, menos delta, né, sobre 4a. Calculando o delta, você tem ali menos, né, esse sinal aqui, aí você vai ter b ao quadrado, que dá 4, né, menos b. O b é o que multiplica o x, é o menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 1 quarto, vezes 5. 4 vezes 1 quarto dá 1. 4 vezes 1 quarto dá 1, certo? E 1 vezes 5 dá 5. Então aqui vai ficar menos 5. Dividido por 4 vezes 1 quarto, que é 1. Então é só substituir na fórmula, tá? Isso aqui é o delta. O delta, para você calcular o delta, você usa isso aqui, ó. B ao quadrado menos 4AC. Isso aqui você tem que lembrar que você fez bastante isso no 9º ano, hein? Equação do segundo grau. Então vai ficar aqui, ó, menos 1, menos com menos vai dar mais. 1 dividido por 1 dá 1. 1 hora. Carlos é marceneiro e da fábrica de modelos 6 peças, madeira tal. Ele quer saber esse ângulo aqui, ó. A medida desse ângulo aqui. Para eu saber esse ângulo aqui, é só eu calcular a medida do ângulo interno. Se eu souber a medida desse ângulo, eu sei que o que falta completa uma volta inteira, né? Completa 360 graus. Então, eu vou calcular o ângulo interno. Com a medida do ângulo interno, eu consigo calcular o externo. Lembrando que isso aqui é um pentágono. E se você fizer bastante exercício de polígono, você vai saber decorar, né, que o ângulo interno de um pentágono é 108 graus. Mas se você não decorou, você pode usar aquela formulinha que a gente acabou de usar. Que aqui no caso vai ser soma dos ângulos dividido pelo número de lados, tá? Porque a quantidade de lados é a mesma quantidade de ângulos internos. Então você vai ter lá 5 lados menos 2, que multiplica 180 graus dividido por n, que é o número de lados, né? Vou colocar aqui é 5. Então você vai ter que a soma aqui vai ser 3
vezes 180 graus dividido por 5. Aí você vai ter lá 3 vezes 180 vai dar, acho que é 540, né? Não. É. 540, certo? 540 dividido por 5 vai dar 105 graus. Aliás, 108, né? 108 graus. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver. 540 dividido por 5. Aqui vai dar uma vez. Sobra nada. Baixou 4. 4 não dá. 40. Baixou 40, né? 0. 40 por 5 vai dar 8. 108 graus. Considere a função definida essa daí. O gráfico dessa função está representado em... Bom, aqui tem que passar pelo menos 6, ó, que é o valor do coeficiente linear, tá? Então essa daqui não pode ser, essa aqui pode ser, talvez. E essa daqui não pode ser, porque não passa pelo menos 6. Essa daqui pode ser. E essa daqui não pode ser também, porque essa aqui passa pelo 0, tá? Ficamos entre A e C. Qual que vai ser o desempate? A tangente, ó. Tangente aqui tem que ser 3, a tangente do ângulo, né? Se você quiser usar esse conhecimento aí do ângulo, você pode calcular a tangente aí. Certo? Que seria o quê? Seria esse ângulo aqui, ó. Que é o mesmo desse, né? Então você calcula aqui, ó. Cateto oposto, menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2 dá 2. Certo? Então não é... Aliás, deixa eu ver aqui. É menos 6 dividido por 3. Pode ser também. Pode ser esse triângulo grande aqui, tá vendo? Menos 6 dividido por 3. Então aqui no caso, como é crescente, né? Você esquece o sinal aqui, mas não é essa daqui, porque essa inclinação aqui tá dando 2. E a inclinação aqui tem que ser 3, ó. Então vamos ver essa daqui. Aqui, tá vendo? Olha o triângulo aqui. Então aqui pela estratégia, né? Do ângulo, né? Ó. Tangente desse ângulo aqui, ó. Cateto oposto, menos 6 dividido por 2 dá 3. Só que aqui, se a gente olhar o triângulo, vai dar negativo, né? Mas a gente não tem que olhar negativo o triângulo, que a gente tem que pensar que esse triângulo aqui, ó, é o mesmo que está aqui, ó. Certo? Lá do 6, o mesmo ângulo aqui. Bom, enfim, é a letra A, tá? Essa é uma estratégia aí para você conseguir calcular, encontrar o gráfico. Mas eu tenho a playlist só disso aqui, falando disso, além das outras provas que teve essa mesma questão aí. Se você deu uma olhadinha nos outros vídeos, você viu. Observe o sólido geométrico abaixo. Aqui é a planificação de um cilindro. Vai ter duas tampinhas e a área lateral. Essa daqui, ó. Duas tampinhas, área lateral. Letra B. Em um parque aquático, a altura h em metros das ondas artificiais de uma piscina em relação ao nível de água se relaciona com o tempo t em segundos através de uma função. Essa função aí, observe na figura abaixo o gráfico dessa função. Tá aqui. O gráfico da função, perceba que a função normal, né, ela tinha que ir lá no 1, né? Tinha que ir lá no 1. Mas aqui no caso está vindo só até 1/4 aqui, ó, a altura, né? Qual é a lei de formação dessa função? Então, primeiramente, ela tem o ponto 00. Se tem o ponto 00, não é cosseno, é seno. Certo? Porque seno de 0 é 0. Então aqui é o seno. E cosseno de 0 seria 1. Então, né? Enfim, essa é seno. Primeira coisa que eu tenho que usar. Essa é seno. Como todos aqui são seno, então ferrou, né? Não ajudou em nada. Mas você sabe o seguinte, vamos ver o período. O período é quanto tempo que ela demora para fazer um ciclo completo, ó. 360 graus, ou seja, 2π. Se o período está normal, então quer dizer que não mexeu no ângulo, não mexeu dentro do seno. Tá? Só mexeu aonde aqui no caso? Só mexeu na amplitude. Em outras palavras, ele dividiu, né? Dividiu por 1/4, né? Multiplicou por 1/4 aqui, ó, a altura. Então, é a letra, deixa eu colocar aqui, ó. A função vai ser o quê? 1/4 que multiplica seno de x, né? Você tem que lembrar que 1/4 que multiplica seno de x é a mesma coisa que seno de x sobre 4, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Mesma coisa. Certo? É isso. Letra C. Essa daqui é muito boa. Observe o radical apresentado no quadro abaixo. Tá lá o radical, a raiz lá, ó. Como é que fica em forma de potência? O radicando vira a base, o expoente do radicando lá vira o numerador aqui da fração e o índice vira o denominador. 10 elevado a 7 terços.
Considere a função logarítmica f cuja lei de formação é essa daqui. Qual o conjunto imagem dessa função? Imagens são os valores de y, tá? Então veja que os valores de y pode ser qualquer número, porque o y aqui é o expoente. É o expoente da base 2, tá? Se você quiser escrever em forma de expoente aqui, você vai ver que é o 2 elevado a isso aqui, que tem que dar o x, né? Na verdade, aqui vai ser menos f de x. Esse menos 1 aqui, ó, passa dividindo. Você vai ter menos f de x, que é igual a log na base 2 de x, tá? Então, aqui dá para você perceber, ó, isso aqui é o expoente. E o expoente não tem nenhuma restrição, pode ser qualquer valor, tá? Portanto, o expoente pode ser qualquer número real. Qualquer número real. Eu esqueci o símbolo de qualquer, acho que é isso aqui, né? Qualquer real. Não lembro. Se não for, vou deixar que eu apagar aqui. É qualquer real, tá bom? Qualquer real. Tá aí. Letra C, né? Observe os sistemas escalonados apresentados abaixo. Qual desses sistemas é de solução possível e indeterminada? Bom, solução possível e indeterminada aqui, ó, é aquele que existe, né, várias soluções. Por isso que é indeterminado, porque tem infinitas soluções. Então vamos analisar aqui, ó. Essa aqui especificamente, olha só. Você tem 0 vezes z, que é igual a 0. Você é capaz de me dizer qual o valor do z? Não dá para saber. Por isso que é indeterminado. Não dá para saber o valor do z. Diferente dessa daqui, ó. Você tem o z igual a 1. Aqui você tem o x. Aqui, no caso, nem existe, né? Não dá para dividir por 0. Isso aqui seria um sistema, sei lá, impossível. Não dá para dividir por 0. Aqui o z seria 0. E aqui o x seria 0, tá? Então o único aí que você não é capaz de dizer qual o valor do z é essa daqui, ó. Certo? Aqui não existe, né? 0 vezes qualquer coisa não tem como dar 6. Tá? Por isso que essa daqui é impossível, né? Essa daqui é impossível. Bom, letra A, hein, gente? Eu vi muita correção aí errando essa questão, falando que era outras coisas. Não é. A explicação aqui é, nós temos infinitas soluções aqui, ó. Pode ser qualquer valor esse z aqui, porque multiplicado por 0 sempre vai dar 0. Então você não consegue descobrir que valor que é o z. Beleza? Então por isso que ele é possível e indeterminado. Alternativa A. Observe a equação linear apresentada no quadro abaixo, tá? E aí a equação. Vamos colocar ela na forma reduzida aqui, ó, na equação da reta assim. Então ficou y igual a menos x mais 2. Daqui eu já sei que a reta é decrescente, porque o a vale menos 1, né? Então, você vai pegar aqui, ó, tem essa e tem essa decrescente, o resto é crescente. Ah, não, tem essa aqui também. Mas ele vai passar pelo 2 positivo. Essa passou pelo 2, essa não passou pelo 2, então não pode ser. Essa daqui não passou pelo 2, essa daqui é crescente, né? Além disso, né? As duas são crescentes. Essa daqui passou pelo 2, tá? Então tem a E e tem a B. Só que o coeficiente angular aqui, ó, é menos 1. Certo? A inclinação dela é menos 1. Ó. Se você dividir aqui, lembra do esquema lá do ângulo? Ó, esse ângulo aqui. Na verdade é esse ângulo ao contrário, né? Com sinal negativo. Então vai ficar 2 dividido por 1, que é 2. Então a inclinação não é 2, a inclinação é 1. Ou seja, essa daqui, ó. 2 dividido por 2, é a tangente do ângulo. 2 dividido por 2 dá 1. Certo? É exatamente. Letra I. Letra I. Tá? Se você não conseguiu entender essa parada da tangente do ângulo, né, que tem a ver com a inclinação da reta, você pode usar o ponto aqui, ó. Usa o ponto e joga lá na fórmula. Ver se corresponde, tá? O y tem que ser igual a 2 quando o x for 0. E o x tem que ser igual a 2 quando o y for 0. Tem muita questão igual nas outras provas, hein? Dá uma olhadinha nos outros vídeos. Uma fábrica comercializa seu leite longa-vida em embalagem em forma de bloco retangular, conforme abaixo, em embalagem sei o que lá. A fábrica deixa um espaço vazio de 2 centímetros. Então aqui, ó, 2 centímetros. Não está completamente cheia, tá? 2 centímetros abaixo. Então essa altura aqui vai ser de 20 menos 2, que dá 18 centímetros, tá? E aí você vai fazer, ó, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 18, você vai ter 6 vezes 8, 4 vezes 8, 32, né? 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7.
com mais 6 vezes 8, 48, vai o 4. Aqui vai dar 10. Aqui é 2, 5 vai 1, 1. 1.152 centímetros cúbicos. É o volume aí do leite, tá? Alternativa C. Carolina comprou pelo mesmo preço vários pares de chinelo em uma loja de calçados. Ela percebeu que a quantidade de pares de chinelo que comprou nessa loja corresponde numericamente ao preço de cada par. O valor total da compra foi de R$ 64. Quantos pares de chinelo Carolina comprou nessa loja? Então vamos lá nas informações importantes do problema. Ela falou que comprou pelo mesmo preço, certo? E a quantidade de chinelos, quantidade de pares de chinelos, corresponde numericamente ao preço de cada um. Então você tem lá X pares, certo? Vezes o preço, né? A quantidade corresponde ao preço, é igual a 64. Ou seja, x ao quadrado é igual a 64. Ou seja, o x é igual a raiz de 64, que é igual a 8. Então, R$8 aí o valor de... aliás, R$8 não, 8 pares de chinelo. Né? E também é R$8 cada preço, cada um. Que é igual. Gabriela pendurou em um prego um painel para colar sapatos, sei que lá. Dessa maneira, Gabriela precisa garantir a distância H entre as barras de prego seja igual a quantos centímetros? Então você tem aqui ó, um triângulo, retângulo, você conhece a hipotenusa, conhece o cateto, falta essa altura H. Então você tem lá, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 25 ao quadrado dá 625, que é igual a h ao quadrado, com mais 24 ao quadrado, não lembro quanto que é, vamos calcular aqui rapidamente. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 2 vezes 4, 8, com mais um 9, mais 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. 6, 17, vai 1. 576. 576, tá? Então você tem lá 625 menos 576, que é igual a h ao quadrado. Quanto que dá isso aí, mano? Ó, para 600 falta 24. Então vai dar 49, tá? H ao quadrado é igual a 49, ou seja, h é igual a raiz de 49, que é igual a 7. 7 centímetros. Em uma escola de idiomas são matriculados 1.000 alunos. Dentre esses, 500 alunos cursam inglês, 200 espanhol, 150 francês, alemão. No final do ano, bolsa de 50% da mensalidade de estudantes do curso. Qual a probabilidade de um aluno contemplado nesse sorteio ser de alemão? O alemão são 100, tá? Então são 100 alunos num total de 1.000 alunos, né? Que é o total. Essa é a probabilidade, é 100 em 1.000. Alternativa A. Uma fábrica de bebidas engarrafa todos os dias a mesma quantidade de suco em garrafas iguais, utilizando para isso 4 máquinas com o mesmo desempenho. 4 máquinas engarrafam 300 minutos. E em determinado dia, uma dessas máquinas apresentou defeito. A fábrica executou o trabalho com as demais. Quanto tempo em minutos a fábrica levou para engarrafar a quantidade diária do suco nesse dia? Então você tem aqui tempo, colocar aqui ó, tempo, 300 minutos, olha, 300 minutos, né? Quantidade de máquinas, 4. Tempo X, quantidade de máquinas, quebrou quantas? Determinado dia apresentou uma delas, né? Então, era 4, ficou 3. Agora vamos analisar essas grandezas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se você aumenta a quantidade de máquinas, o que acontece com o tempo? Diminui, certo? Então, o que você tem que fazer nesse caso aí, ó? Inverter a coluna, uma das colunas, tá? Colocar o x em cima, o 300 embaixo. É isso que eu vou fazer. Então você vai ficar com a sua regra de 3 assim, ó. X, no caso, x por 300. E aqui vai ficar o que tinha antes, né? 4 terços. Então você inverteu. Aí ficou como? Multiplica cruzado, nós temos 3x, que é igual a 4 vezes 300. Ou seja, o 3 passa dividindo, né? 300 dividido por 3 dá 100, e 100 vezes 4, 400 minutos é o tempo. Gastou mais tempo porque tem menos máquina.
funcionando. A intensidade do som define o forte, fraco e tal. A expressão, essa expressão aqui. Já vamos direto para a pergunta que está perguntando. De acordo com esse experimento gráfico que representa a intensidade de F de vibração dessa corda em função do tempo t, está representado em... Então vejamos, ó. Quando o tempo for 0, aqui vai dar seno de 0. E seno de 0 é 0, certo? Então tem que passar pelo ponto 0, 0, ó. Aí você já pode eliminar essa daqui. Pode eliminar essa daqui. Quem mais? Só. Outra informação importante. Está mexendo aqui no período. Você está multiplicando, né? Está multiplicando dentro do período por 20. Então quer dizer que o que vai acontecer com o período? Vai diminuir o período. Quando você multiplica, ele dá mais ciclos e menos tempo, tá? Então vamos analisar. Vamos analisar. Ó, essa daqui está dando mais ciclos no mesmo tempo, hein? 2,40. Vamos analisar. Amplitude, vamos ver a amplitude, ó. Não mexeu na amplitude, então essa daqui tá errada porque tinha que passar pelo 1, né? Você sabe que tem que passar pelo 1. Essa daqui também, ó, tá andando 1/4. Então essa tá errada. Ó, essa daqui passa pelo 1 e essa daqui também, ó. Mas o que acontece? Ele vai dar um ciclo completo quando aqui for 2π, né? Não é isso? Dá uma volta completa quando for... Deixa eu ver. 1/4, que é 1/4, é t entre 0 e 1/4. Deixa eu ver o negócio. Quanto que ele vai dar a volta completa? Vamos ver aqui. 20π sobre 20π vezes t. Bom, enfim, velho. Essa daqui, porque ó, ele tem que mexer no período aqui, tá? O período ele ficou mais curto. Quando você multiplica aqui, o período reduz o período. Então, observe que todas as outras, ó, o período aqui, ó, 4/40, aqui deu um pouco menos, né? Aliás, deu 4/40 também. E essa daqui, ó, deu metade, tá vendo? 2/40. Então, é a letra D, porque as outras não tem alteração no período, certo? Então, letra D. Essa foi a análise aí. Bem superficial, tá? Que eu não tô... Bom, enfim. Para captar a água das chuvas, João instalou em sua fazenda um reservatório com formato cilíndrico reto, cujas dimensões estão aí, ó. Para considerar o π igual a 3,1. Qual aproximadamente a capacidade máxima desse reservatório? Bom, a área da base aqui, ó. Você tem o raio que é metade do diâmetro, né? Ou seja, o raio é 3. 3 de raio. Então você tem a área da base, o volume vai ser a área da base π 3,1 vezes o raio ao quadrado, essa é a área da base, vezes a altura que é 3,5. Então você tem 9 vezes 3,1, deixa eu fazer aqui, ó, 9 vezes 3,1 vai dar 9, 3 vezes 3 é 27. Aí, vírgula, 27,9. Já vou fazer 3,5 aqui, ó. 5 vai dar 45, vai o 4, 35, 39, 10, 13, com mais 27 vai o 2, 21, 23 vai o 2, 6, 8, somou tudo, 5, 16 vai 1, 7, 9, 97,65 centímetros, aliás, metros cúbicos. Alternativa C. André começou a produzir mini pizzas para vender e obteve um rendimento de R$200 no primeiro mês. Como aumentou a demanda pelo produto, cada mês seu rendimento foi o dobro do rendimento obtido no mês anterior. Qual foi o rendimento obtido por André no quarto mês de produção? Então aqui, ó, você viu que está dobrando, então é PG. Então essa PG aqui, você tem o primeiro mês, o A1, que vai ser o quê? R$200, certo? Nós queremos o A4, ou seja, o N vai ser igual a 4. A razão, você já viu que a razão é 2 porque está dobrando. E aí você vai montar a fórmula da PG, termo geral da PG, A1, que multiplica a razão elevado a N menos 1. Ou seja, o A4 vai ser igual a 200,
que multiplica 2 elevado a 4 menos 1. E aí você tem que o A4 vai ser 200 vezes 4 menos 1 dá 3 e 2 elevado ao cubo dá 8. 8 vezes 200 vai dar A4 igual a 1.600. R$ 1.600 no quarto mês, aí a alternativa B. Antônio é professor de matemática e expôs seus alunos a demonstração tal. Essa demonstração associou a área tal com relação às medidas desse triângulo. Esse professor demonstrou que, bom, tem um triângulo retângulo aí, tem hipotenusa e catetos, é Pitágoras. Então, isso aí é o teorema de Pitágoras. Foi isso aqui que ele descobriu lá, tá? Se você quiser fazer rapidamente, ó, só você fazer aqui, ó. T ao quadrado é igual a soma disso aqui mais o quê? Mais 2SR. Soma disso aqui. Isso aqui é um produto notável, você vai ter o quê? O T ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo mais esse 2SR. Esse cancela com esse e você vai ficar com o teorema de Pitágoras. Mais R ao quadrado. Alternativa C. Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. O ponto que melhor representa o número 2 vezes 10, 2 vezes raiz de 10, primeiramente eu vou voltar esse 2 para dentro da raiz, tá? Então vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado. Aliás, eu vou te mostrar uma coisa. Não, deixa quieto. Vou te mostrar uma coisa, vai. Vou fazer assim, em duas partes. Ó, primeiramente, você sabe que raiz quadrada de 2 ao quadrado é o 2, né? Então, estou escrevendo 2 em forma de raiz. E vai multiplicar a raiz de 10. Tem o mesmo índice, então você pode transformar isso em uma única raiz. Lembrando que 2 ao quadrado é 4, né? Então, vai ficar 4 vezes 10 dentro da raiz. E 4 vezes 10 dentro da raiz nada mais é que 40. E raiz de 40, você sabe, né? Que está entre quanto? 6 vezes 6, que é 36. 7 vezes 7, que é 49. Está entre 6 e 7. 6 e 7 está aqui, ó, letra S. Observe abaixo o anúncio de uma papelaria. 2 lapiseiras e um caderno por apenas R$ 28,00. 3 lapiseiras e 2 cadernos por R$ 48,00. O preço unitário de cada lapiseira e cada caderno não apresenta variação entre as duas promoções. Um cliente que comprar uma dessas promoções pagará quanto por uma lapiseira? Então a gente quer saber quanto que é a lapiseira, tá? Então a lapiseira aqui pra gente vai ser o X. Então nós temos 2x mais um y, que é o caderno. Vai ser igual, igual não, né? Vai ser igual a R$ 28,00. O outro, 3 lapiseiras mais 2 caderno é igual a R$ 48,00. Sistema de equação do primeiro grau, inclusive tem vídeos aqui no canal só disso, com o método da substituição e o método da adição, tá? Lembrando que tem outros métodos também. Aqui então o que eu vou fazer? Você pode fazer pelo método da substituição ou pelo método da comparação, que eu vou usar da comparação, tá? Que é coisa que pouca gente sabe que existe. Como é que resolve por comparação? Você isola a mesma incógnita nas duas. Então, por exemplo, vou isolar o y na primeira. Ó. O y vai ser igual a 28 menos 2x. Agora eu vou isolar o y na segunda. Ó. Você tem 2y, que é igual a 48 menos 3x. O 2 passa dividindo, você vai ter que o y é igual a 48 dividido por 2 dá 24, menos 3 meios de x. Agora você tem y aqui e y aqui. Então são iguais nessas coisas, então você pode comparar. Ó. 28 igualar eles, né? 28x, que é o y, vai ser igual a 24 menos 3 meios de x. Esses dois aqui é y igual a y, está escrito aqui, porque isso aqui é y, isso aqui também é y. Mas agora ficou mais fácil. Ó. 28 tira 24, vai sobrar 4. Do outro lado nós temos 2x menos 3 meios de x, tá? 2 menos 3 meios, lembrando que 3 meio é igual a 1,5. 2 menos 1,5 vai dar meio. Então você tem aqui que o 4 é igual a meio de x. Passa multiplicando, você vai ter que o x é igual a 2 vezes 4, que é 8. Então tá aí. A caneta, não, lapiseira, sei lá, é R$8, certo? Ficamos por aqui. Fui rápido, gente, porque, é muita repetição, tem muito exercício igual e a gente fica cansado de fazer exercício igual, fica muito chato fazer exercício igual, tá? Então é isso, a dica que eu dou é para você olhar todos os vídeos aí, não interessa o número do caderno, porque você vai ver que vai ter questão igual. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo aí. É nóis.
E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.